Dear passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Let's get started. Drive safe. Let's get started. Drive safe.
Una radio que nace en lo profundo de la patria. Exitosa. Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima en los 95.5. Exitosa. Una marca que lleva los colores de nuestra bandera, con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. Infórmate con Exitosa Perú. Os soldados russos estão tentando fazer o mesmo. Eles estão desesperados. Enquanto isso, a Ucrânia estava do outro lado, observando e aproveitando cada segundo dessa cegueira para fazer uma das jogadas mais inteligentes dessa guerra. Para entender o que aconteceu, você precisa entender a importância da comunicação, porque ela é tudo numa guerra como essa. Sem ela, você não sabe onde está o inimigo, não consegue guiar drones, não consegue coordenar um ataque, não consegue nem pedir reforço. É como tentar jogar xadrez no escuro. E nesse ponto, a Ucrânia tinha uma vantagem clara. O Starlink, o serviço de internet via satélite criado pela empresa SpaceX, do empresário Elon Musk. Em vez de depender de cabos ou torres de transmissão que podem ser destruídas, ele funciona por meio de milhares de satélites pequenos que orbitam a Terra em alta velocidade, bem perto da superfície. O resultado é uma internet rápida, estável e extremamente difícil de derrubar. Para a Ucrânia, foi uma revolução. Soldados ucranianos podiam se comunicar em tempo real, mesmo estando no meio do nada. Drones eram pilotados com precisão cirúrgica, ataques eram coordenados com uma eficiência que poucos exércitos no mundo teriam. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava. As forças russas perceberam o que o Starlink estava fazendo pelo inimigo e decidiram que queriam a mesma coisa. Mas tinha um problema. A SpaceX não vendia para a Rússia. Os termos de uso do Starlink proibiam explicitamente o uso dos terminais em operações ofensivas. E a Rússia estava do lado errado dessa guerra, de acordo com qualquer critério que você use. Mas isso não parou os russos. O que começou a acontecer a partir de 2023 foi um esquema de contrabando silencioso e sistemático. Terminais Starlink começaram a entrar na Rússia por rotas clandestinas. Passavam pela Ásia Central, pelo Golfo Pérsico. Chegavam nas mãos de unidades militares russas que pagavam o preço que fosse necessário para ter acesso a esse sinal. E funcionou. A Rússia acreditou que podia usar a tecnologia do inimigo sem consequências, que podia depender de um serviço americano para travar uma guerra contra o Ocidente, que ninguém ia perceber ou que, se percebessem, não fariam nada. Esse foi o primeiro erro e também o mais caro. Por meses, tropas russas na linha de frente usavam terminais Starlink contrabandeados para coordenar ataques, guiar drones e manter a cadeia de comando funcionando. Terminais foram encontrados montados em veículos blindados, em drones, em postos de comando improvisados. A Ucrânia sabia disso. As autoridades ucranianas alertavam há meses que as tropas inimigas estavam, nas palavras deles, silenciosamente usando o Starlink para operar. Mas aí vem a pergunta, sabendo disso, o que os ucranianos podiam fazer? É aqui que a história muda de direção. Em algum momento no final de 2025, a SpaceX e o governo ucraniano chegaram a um acordo. A SpaceX implementaria um sistema de lista branca, um tipo de lista de permissão. A ideia é simples: só os terminais que estivessem cadastrados e aprovados para uso ucraniano continuariam funcionando. Todo o resto seria bloqueado automaticamente. Era uma decisão técnica, uma linha de código em algum servidor em algum lugar na Califórnia. Mas o efeito no campo de batalha foi catastrófico para a Rússia. No dia 1º de fevereiro de 2026, a SpaceX ativou esse sistema e as telas russas apagaram. Não aos poucos, não gradualmente. De uma hora para outra, aproximadamente 90% das unidades russas na linha de frente perderam a conectividade que vinham usando para operar. E naquele momento, surgiu a pergunta que ninguém sabia responder: quanto tempo a Rússia levaria para se recuperar? E o que a Ucrânia faria com esse tempo?
Imagine o que isso significa na prática. Um soldado que estava guiando um drone através de um terminal Starlink, de repente não tem mais sinal. O drone perde o controle. O ataque é abortado. Um oficial que estava coordenando um avanço por rádio encriptado, via satélite, de repente está falando para o nada. Ninguém responde. A cadeia de comando se rompe. Uma unidade inteira que dependia de comunicação em tempo real para avançar de forma sincronizada, de repente está no escuro, sem saber o que as outras unidades estão fazendo, sem conseguir se coordenar, sem conseguir reagir. O conselheiro do Ministério da Defesa ucraniano, Serhiy Bezkrestinov, acompanhou o que aconteceu em tempo real. E ele usou uma palavra específica para descrever a situação do inimigo. E a palavra é catástrofe. Nas palavras dele, o inimigo na linha de frente enfrenta não apenas um problema, mas uma catástrofe. Todo o comando e controle das tropas entrou em colapso. As operações de assalto foram paralisadas em muitas áreas. Mas talvez a confirmação mais surpreendente não tenha vindo de um oficial ucraniano. Veio do lado russo. Boris Rosin é um blogueiro militar pró-Kremlin. Ou seja, alguém que apoia o governo russo e normalmente minimiza qualquer problema que as forças russas enfrentam. Mesmo ele não conseguiu esconder o que estava acontecendo. Em uma postagem pública, Rosin escreveu: "Sim, não há alternativas nenhuma agora." Pare para pensar. Quando alguém do lado russo admite isso publicamente, você sabe que a situação é grave. Agora você deve estar se perguntando, mas a Rússia não tinha um plano B? Sim, ela tinha. Mas o plano B era muito pior do que o plano A. A Rússia tentou substituir o Starlink com suas próprias constelações de satélites. Os sistemas Yamal e Express, operados pela empresa Gazprom Space Systems, vinham sendo apontados como alternativa. Mas existe uma diferença técnica fundamental entre esses sistemas e o Starlink. E vale a pena entender porque é aqui que fica claro por que a Rússia estava numa armadilha da qual não conseguia sair. Pensa comigo. O Starlink usa milhares de satélites em órbita baixa, bem pertinho da Terra, conexão rápida, estável. É como ter uma antena de internet logo acima da sua cabeça. Os satélites russos ficam na órbita geoestacionária, muito mais longe. Isso cria um atraso na comunicação que os técnicos chamam de latência alta. Na prática é como mandar uma mensagem que demora 2 segundos para chegar, em vez de uma fração de segundo. 2 segundos pode parecer pouco, mas no campo de batalha, isso é uma eternidade. A inteligência militar ucraniana, conhecida pela sigla DIU, interceptou conversas de soldados russos reclamando exatamente disso. Os terminais da Gazprom eram tão ruins que os próprios soldados descreveram o uso deles em combate como praticamente impossível devido à má qualidade da conexão. E tem mais. O sistema de satélites russo tem apenas 5 satélites geoestacionários cobrindo a região. 5. Pensa no que isso significa. 5 satélites para cobrir uma linha de frente de centenas de quilômetros, com dezenas de milhares de soldados todos precisando de sinal ao mesmo tempo. É como tentar abastecer uma cidade inteira com uma mangueira de jardim. A DIU foi direta na avaliação. Esse número é insuficiente para cobrir toda a linha de frente, e a capacidade que existe é usada principalmente para atender assinantes civis dentro da própria Rússia. Para completar, a operadora está sob sanções internacionais desde fevereiro de 2024, o que complica qualquer tentativa de atualizar ou expandir o sistema. A Rússia também começou a testar uma plataforma de comunicação usando balões estratosféricos, chamada Dear passengers, our driver announced a 30-minute break. Please your seats at the end of your break.
dear passengers. Our bus will continue its trip in 5 minutes. Please take your seats. Barrage 1 e tinha um plano ambicioso de lançar uma constelação própria de 300 satélites. Mas o primeiro lançamento, que era esperado para o final de 2025, foi adiado para 2026. Ou seja, sem Starlink, sem alternativa viável e sem perspectiva de solução rápida. O tenente Denis Yaroslavsky, comandante de uma unidade de reconhecimento especial das Forças Armadas da Ucrânia, foi preciso na avaliação. Mesmo que a Rússia consiga implementar uma alternativa, vai levar pelo menos 4 a 6 meses para que ela funcione em escala. 4 a 6 meses sem comunicação eficaz no campo de batalha. E a Ucrânia não estava esperando. Ela ficou observando o exército russo cair e tomou uma decisão que mudou os rumos da guerra. Os números do campo de batalha começaram a contar uma história muito clara nos dias seguintes ao bloqueio. Antes do corte do Starlink, as unidades regulares russas operavam com uma taxa de baixas de 5 para 1. Isso significa que para cada soldado ucraniano fora de combate, 5 soldados russos eram neutralizados. Já era uma proporção ruim para a Rússia, mas era tolerável. Com o Starlink cortado, essa proporção saltou para 13 para 1. 13 soldados russos para cada ucraniano. E a unidade de drones russa chamada Rubicon, que usava o Starlink para estender o alcance de seus drones de ataque e coordenar ofensivas profundas em território ucraniano, simplesmente parou de operar. Mais do que isso, o grupo normalmente publicava detalhes de seus ataques no Telegram, uma espécie de diário de guerra digital. Depois do bloqueio, pararam completamente de postar. O Instituto para o Estudo da Guerra, uma das organizações de análise militar mais respeitadas do mundo, confirmou que a decisão da SpaceX estava impactando negativamente as operações de ataque do Rubicon, mas os números de baixas são apenas parte da história. O que aconteceu no mapa foi ainda mais dramático. Entre os dias 11 e 15 de fevereiro de 2026, as forças ucranianas reconquistaram 201 quilômetros quadrados de território. Para ter uma ideia do que isso significa, essa área é equivalente a tudo que a Rússia havia conquistado no mês inteiro de dezembro de 2025. Reconquistado em 5 dias, o que levou 1 mês para o inimigo tomar. A análise do Instituto para o Estudo da Guerra foi direta. Os contra-ataques ucranianos provavelmente exploraram o bloqueio recente do acesso russo ao Starlink, que blogueiros militares russos afirmam estar causando problemas de comunicação e de comando ao longo de toda a linha de frente. No dia 5 de fevereiro, 4 dias após o bloqueio,
Os ataques russos diários caíram de uma faixa de 80 a 110 por dia para 56, quase metade. Sem comunicação eficaz, sem capacidade de coordenar ofensivas, sem como guiar drones com precisão, os russos recuaram. E a Ucrânia avançou. Mas aqui chegamos à parte da história que a maioria das pessoas ainda não sabe. Imagine que você é um soldado russo na linha de frente. Seu terminal... O Starlink apagou. Você não consegue se comunicar, não consegue guiar seu drone, não consegue saber o que está acontecendo com os outros soldados ao seu redor. Você está desesperado. E então, em algum canal do Telegram, você vê uma mensagem, um serviço que diz conseguir registrar seu terminal na lista de permissão ucraniana, que consegue fazer seu Starlink funcionar de novo, que por um pequeno pagamento pode te reconectar. O que você faz? Muitos soldados russos pagaram e foi exatamente aí que caíram numa armadilha que a Ucrânia havia preparado com cuidado. Do 156ª a Divisão de Assalto Cibernético da Ucrânia, trabalhando junto com grupos de inteligência de código aberto, criou esse serviço falso de registro Starlink. Montaram uma rede de canais e bots no Telegram, fizeram parecer legítimo. Até criaram uma falsa controvérsia pública em torno de um dos canais para dar credibilidade à operação. E esperaram. Os soldados russos começaram a aparecer. Para registrar o terminal, precisavam fornecer algumas informações. O número de identificação do terminal, o número do prato satelital, o número da conta Starlink e as coordenadas de localização, latitude e longitude. Eles forneceram tudo. Ao final da operação, a Ucrânia havia coletado 2.420 entradas com dados precisos de terminais Starlink russos e suas localizações no campo de batalha. E coletaram $5.870 dos próprios soldados russos pelo serviço falso. A operação foi batizada de Operação Autoliquidação. O grupo Militant, um dos parceiros na operação, resumiu o resultado com uma frase que não deixa dúvida sobre o que aconteceu com as coordenadas coletadas. Quanto às coordenadas que eles enviaram, pacotes foram enviados de volta. E sabe quais eram esses pacotes, na verdade? Projéteis de artilharia calibre 155, os mesmos fornecidos à Ucrânia por países aliados. Em outras palavras, os soldados russos, em desespero, enviaram sua própria localização e receberam chumbo grosso de volta. É difícil encontrar uma imagem mais completa do que aconteceu nessas semanas. De um lado, um exército que construiu parte da sua capacidade de combate sobre uma tecnologia que não era sua, que não controlava, que dependia de uma empresa privada americana para continuar funcionando. Do outro, um país menor, com menos recursos, que estudou essa dependência, esperou o momento certo e então transformou cada ponto de fraqueza do inimigo em uma oportunidade. O corte do Starlink não foi apenas técnico, foi estratégico. E a Ucrânia estava pronta para aproveitar cada segundo. O ministro da Defesa ucraniano, Mikhailo Fedorov, disse a parceiros europeus que a Ucrânia havia conseguido infligir ao inimigo mais baixas do que o Kremlin conseguia recrutar nos 2 meses anteriores. Mais baixas do que a capacidade de repor. Apesar dos números, tem algo nessa história que vai além da guerra em si. Pela primeira vez, de forma tão clara e documentada, uma tecnologia privada, criada por uma empresa comercial, operada por um único empresário, se tornou um dos fatores mais decisivos num conflito entre nações. Governos do mundo inteiro começaram a fazer a mesma pergunta em voz alta. O que acontece quando a infraestrutura mais crítica de uma guerra está nas mãos de um único bilionário? É uma pergunta que não tem resposta fácil. Mas o que a história de fevereiro de 2026 mostrou é que essa questão já não é hipotética. Ela já é real. E a Ucrânia soube usar essa realidade melhor do que qualquer um esperava. Esse homem em cima da torre subiu sabendo que podia morrer. Subiu porque estava desesperado.
Subiu porque o exército do qual fazia parte havia construído sua guerra sobre uma fundação que não controlava. E quando o Kremlin precisou escolher entre proteger seus soldados ou admitir que havia cometido um erro estratégico monumental, a escolha foi clara. Os soldados ficaram no escuro, literalmente, e em 15 dias, a Ucrânia reconquistou o equivalente a um mês inteiro de avanço russo. Não com mais tanques, não com mais soldados, com uma lista branca num servidor na Califórnia e milhares de coordenadas entregues voluntariamente pelo inimigo, por $5 cada. Agora eu quero saber o que você pensa. Se você fosse um líder militar hoje, confiaria sua comunicação de guerra a uma empresa privada? Ou isso é arriscado demais? Deixe a sua resposta nos comentários. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha com alguém. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora. Até o próximo vídeo. Una radio que nace en lo profundo de la patria. Exitosa. Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima en los 95.5. Exitosa. Una marca que lleva los colores de nuestra bandera. Con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. Infórmate con Exitosa Perú. Radio 1, las noticias de 1, el primer noticiero popular del FM. Não importa. Diz-me o seu nome, por favor. Para quê? Pagassem, regularizassem a pagagem da portagem. Pagassem, regularizassem a pagagem da portagem. A gente alimenta-os com erva e feno e ração e caralho, outros compram. Sinto dourada e quando me levanto de manhã sinto assim dourada. E durante o dia quando vou trabalhar também dá-me assim, sinto assim dourada. Porque vinha-se a 30 km por hora. Tá bom. O Artur Jorge evidenciou ainda muitas lacunas, Está o Paulo Martinho, muito boa tarde, Paulo. Em direto. Boa tarde, não é em direto de Ponta Delgada, mas sim da cidade da Horta. Os burros alemães. Os burros e os alemães. É o primeiro tema da síntese do 24 horas. Um pequeno resumo das declarações de Mário Soares. Um dos problemas quando chegaram aqui os bombeiros é que só tinham uma boca como é que se chama, de incêndio. Sim. Vocês aqui têm aulas de educação física? Não, senão eu andava mais elegante. Vocês eram? Era só eu e o outro. Mas ao todo eram 4. Não. E o Alfredo? Eram os 3. Dinho disse que a primeira pessoa que viesse aqui lavar, que cortava as costas. Esse terceiro elemento que não aparece, que não foi identificado, estava ou não ligado à colocação do barrote na estrada? Qual era esse? O Alfredo. Estava, mas não mandou o barrote. Mas avizinha-se o Rally Sol Verde, muito trabalho aqui nas instalações da competição, na preparação dos carros. E pronto, e eu disse, ouvindo, mas é assim, não, é a televisão, ando com os senhores. Eu disse, disse-lhe assim, são os gajos das baixas, caralho, e eu estou fodido, disse-lhe assim, e eu estou fodido que eu estou aqui assim. Porque ele estava um carro tirado, ele vira-se para mim, eu virei-me para trás, ele ficou assim em frente a mim e disse-me, dá-me o pito. Foi o estilo que ele falou, e eu dei-lhe o grito, não. Em Ponta Delgada está em direto o Pedro Moura, com pormenores da abertura da Assembleia Regional Açoriana. Boa noite, Pedro Moura. A previsão dos... Bom, o Pedro Moura está de facto nos estúdios dos Açores, mas parece que ainda não está em condições de entrar em contacto connosco. Como é que a senhora se chama? Dina de Jesus. Mais. Teixeira. Dina Teixeira. A Instituição de Solidariedade Social que agrega... Tentámos que concorresse a outros empreendimentos, nomeadamente na periferia, nomeadamente em Costuma, nomeadamente em Grejó, nomeadamente em Olival e nomeadamente em Oliveira do Douro. O que merecia era que ele me partisse o possível.
e que eu era um filho de puta e me devia era dedicar à pesca. Sousa foi pedra fulcral na vitória da Juve em Pádua. Continuam as buscas para encontrar o pequeno Nelson. Aqui. Saturado, estou cansado. A primeira vez, sim senhora. A segunda, ainda concordo. A terceira, ainda vou. Quarta, quinta, sexta vez, é demais. Não sei, depois ainda sendo agredido por ela. Sr. Presidente, como é que uma situação destas acontece a um monumento como este? Olha, essa era uma pergunta que fez muito bem em perguntar, na medida em que eu também não sei responder. Frase sobre o europeu. Eu quero que o europeu ganhe. O filme se chama? Tenho que dizer o meu nome. Gostava que sim. Eu sou a Brilhantina Nogueira. Podiam dizer que o meu irmão que violou vacas, o meu irmão nem com as vacas. O meu irmão tem aqui tantos animais dele, tem vacas, tem cabras, tem tudo e ele não viola nada. Olha, uma frase sobre o europeu. O europeu é. Olha, nem está bem, nem está mal. O senhor estava à espera de agora ficar com esta casa depois de ter pago durante tantos anos a contribuição, a CISA? Não estava até porque de facto, coisa. A senhora não acha que a gente tem direito a lavar aqui? A senhora não acha? Hã? Eu acho que sim, minha senhora. Hã? Eu acho que sim. Como é que se chama? Não tem nada que saber o meu nome. Sou um cristão. Um cristão. Um cristão não teme. Primeiro e último não. Não sei. Quando anunciaram que iam atirar de emergência, houve alguma situação de pânico? Alguém que entrou em pânico? Fui eu a primeira a panicar. Temos que entregarmos licença de lançóis, licença de copos e o caralho que nos libertem as redes de malhar. Fui logo a primeira a panicar. E o meu marido também panicou bem. Só fazer uma pergunta. Já tinha. Já cá está o dinheiro. Estão a fazer uma política de merda, esses gajos, pai. Eu não sei nada, percebo nada de política, mas estes indivíduos ainda percebem muito menos. Não gravo esta nada. Há muitos anos que encontro o quê? Quero um bocadinho para passar a cortar. Ai! Uma mosca. Uma mosca que me mordeu, caralho. Mordeu-me. Mordeu-me uma mosca. Oh, que filha da mãe. E esta campanha, todos diferentes, todos iguais? Para mim, tanto faz. Eu realmente gosto disto e sempre vou gostar. E confio sempre, assistir sempre a estas festas, como sempre desejei. Muito obrigado e agora tenho que ir ter a minha... Obrigado. Nuno, estás-me a ouvir? Lisboa, eu estou sem áudio nenhum aqui em Cabo Verde. A linha parece que está ocupada. Eu peço que desocupem a linha para podermos entrar em direto a partir de Cabo Verde. Neste momento estou sem áudio nenhum. Nuno, portanto, quer dizer que não me estás a ouvir? Parece que não. Que nasci, que eu tomo banho nas águas do Algarve. Depois de mim é que eu disparou a correr e disparou o Algarve. Mas eu quase que nasci dentro da água. Vai dar as bigotas, o que é que tem que não tinha e o que é que eventualmente terá perdido, ou poderá perder. Olha, por exemplo, uma coisa que tenho, o que irá ter, ainda não tenho, não está concluído, que já tive e que não tinha, é a tal ligação à Igreja do Carmo. Mas você já cá veio do ano passado, viu o mar ali para fora Neves e não viu nada. Além de ser longe, qual é a diferença que vê entre o hipermercado e a mercearia? A mercearia é mais perto. Fiquei muito bem, graças a Deus, Nossa Senhora. Tenho até vontade de trabalhar, e graças a Deus, e pouquinho tempo, graças a Deus, Nossa Senhora, que só fiz 4 tratamentos. Estou muito, graças a Deus, Nossa Senhora. Tenho muito bom viver, nós damos muito bom viver e sinto-me bem, graças a Deus. Vou chegar lá ao portão e mandar-lhe logo um soco à testa. O que vai cantar? Vou cantar um fado muito lindo, tem uma letra que vai tocar muito nos corações dos portugueses. E é? Chama-se Leproso. Noite, dia, vai assentada, vai deitada, vai andar, vai sempre. O presidente passaram por aqui, realmente, nunca me deram uma casa a gente. Não, nada, realmente. Nós queremos realmente uma casa, nós realmente queremos uma casa. Dentro nós realmente pagar uma renda, porque nós realmente temos que levar, temos que realmente
fora dos barracos espera que venha. Portanto, nós realmente queremos, não queremos dinheiro, caso realmente, dentro das nossas possibilidades, pagamos uma renda barata. Poxa, assim espécie de nostálgico. Não. Quer dizer, daí começou, piorando, pouco a pouco, a caindo. Isto é demasiado engraçado. Vamos agora recordar os principais títulos da noite. Mostrarmos a importância que tem, efetivamente, algumas das coisas que não estão tão aparentes como isso. Meia hora disse ao Sr. Brandão, Sr. Brandão, se algum problema houver com o advogado, o meu amigo está credenciado, está mandatado, pode correr a qualquer advogado para os defender. É verdade ou mentira, Brandão? É verdade. Tu és aldrabão. Vá tudo lá para trás. Polémica à parte, chegada ao mercado de cartões como este. Próxima vai resultado. For bem instruída, se não for... Se a minha mulher estivesse cá, dizia assim. Se a minha mulher estivesse cá, dizia assim, pois, metes-se nos copos ao domingo, está lá no fim de semana e depois... Pela simples razão que o Conselho de Gerência delibera e faz o... Não sei como é que é de falar aquilo agora, pá. Mas fico por aqui. Antena 1, a rádio online mais ouvida do Brasil. Acesse agora em antena1.com.br. A Nayib Bukele por fin le llegó el regalo que estaba esperando. Este es su regalo de Navidad, su regalo de Año Nuevo y el de Reyes. ¿Y por qué no? El regalo de San Valentín. Norman Quijano, un delincuente prófugo de la justicia salvadoreña, fue enviado de Estados Unidos a El Salvador. La amistad que tienen ahí Bukele con Donald Trump va más allá de unas llamadas y unos mensajes. La amistad de ellos es mucho más fuerte de lo que la gente se imagina. Se supone que a este hombre llamado Norman Quijano no lo podían deportar de Estados Unidos porque tenía una aplicación de asilo por persecución política, ya que a él se le acusa de varios delitos de cuando fue alcalde de la ciudad de El Salvador, San Salvador. Pero él decía en Estados Unidos que era perseguido político, pues Nayib Bukele se lo pidió a Donald Trump como regalo trofeo y Estados Unidos ni siquiera la pensó en lo absoluto. Simplemente le dijo, ok, mi querido amigo, paciencia, haremos todo el trámite y tu regalito te estará llegando en el mes de enero. Y pues por lo visto Donald Trump es de palabra, le acaba de llegar el regalito. Ni modo, Norman Quijano, a vivir tus 1500 años en el Secot por haberte aprovechado del pueblo salvadoreño. Dime qué opinas y comparte este video. Destination.
Antena 1, a rádio online mais ouvida do Brasil. Acesse agora em antena1.com.br. Olha só que maravilha. Isso aí. Agora, ó, partiu. Bom, vocês estão achando que é tinta, que é montagem ou algo do tipo, mas não é. Eu realmente matei ela, entendeu? E bom, eu tenho um livro também, vídeo que o pessoal tá divulgando já esse meu livro. E é isso aí, eu espero que vocês leiam. Tem algumas verdades sobre ele. A edição de hoje do SBT Brasil começa com a história de uma estudante de 19 anos que foi assassinada a facadas durante uma partida de videogame. Logo depois do crime, o suspeito divulgou um vídeo da jovem morta nas redes sociais. Guilherme Costa, de 18 anos, foi preso em flagrante pouco depois do crime bárbaro. Mas por que você fez isso? Por que quis? O rapaz confessou num vídeo publicado na internet e na delegacia ter matado a estudante de 19 anos, Ingrid Oliveira Bueno da Silva, na última segunda-feira, nesta casa em Pirituba, na zona norte da capital paulista. Vocês estão achando que é tinta, que é montagem ou algo do tipo, mas não é. Eu realmente matei ela, entendeu? Guilherme e Ingrid teriam se conhecido há um mês pela internet. Eles jogavam juntos games online. Ingrid foi à casa do amigo justamente para uma partida, mas acabou surpreendida por Guilherme, que a feriu com várias facadas na barriga e no pescoço. Depois do crime, o rapaz fugiu. Uma equipe de socorro chegou a ser chamada, mas Ingrid já estava morta. Foi o irmão de Guilherme que conseguiu contato com ele e o convenceu a se entregar. Na delegacia, o rapaz disse que vinha planejando a morte da amiga em um outro atentado. O delegado à frente do caso informou que a justiça decretou a prisão preventiva do acusado e que a polícia vai pedir também a quebra de sigilo do celular dele para saber se outras pessoas têm envolvimento com o caso. Pela internet, o clã Gamers Elite, do qual Guilherme fazia parte, publicou que o grupo recebeu do jovem um vídeo onde ele supostamente mostra a Ingrid morta, deixa mensagens de ódio contra cristãos e faz um aceno ao terrorismo, e que imediatamente informou a polícia. O grupo ressaltou ainda que jamais compactuou com qualquer ato criminoso. Para este psicanalista que teve acesso ao suposto livro escrito pelo acusado, Guilherme demonstra a raiva do mundo e sempre teve grande dificuldade de conviver em sociedade. A gente não pode, de forma alguma, criminalizar o jogo, mas assim, esses sinais eles aparecem desde criança, aparecem na criança, essa manifestação, esse lado antissocial. E o jogo ele é ruim porque a criança fica, às vezes, horas e horas lá no jogo, mas a criança não conversar com a família, não se manifestar ou não ter uma interação, também é um alerta que nós todos temos que pensar. Você lembra o que você fez, filhão? Ou não? Por que você fez isso? Mas por que você fez isso? Porque quis? Você tá rindo de uma situação, Guilherme. Você matou uma menina novinha, Guilherme. Por que você fez isso? O que você acha? O jogo te influenciou? Quantas horas você jogava? 2? Teu irmão falou 24 horas. Umas 12, né? Qual jogo você jogava? Você não vai ficar famoso. Se esse era o seu objetivo, era esse, você perdeu o seu objetivo. O objetivo era esse? Meu objetivo? Meu objetivo era fazer Você se atacar quem? Em nome de quem você ia atacar o cristianismo? Em meu nome. Seu nome? Cala.
Esta es tu señal. 95.7. Estaremos ok contigo. Peço desculpas a todo mundo que se importa lidar comigo. Mas tem que ser assim. Eu só não aguento mais coisas que estou passando. Tem outra coisa que eu vou ficar sem saudade. Mas não dá. Eu não aguento. Não dá. Por agora, usar essa. Está certo. Tá bom. Foi. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, cara! Se matou! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mateus! Mateus! Deus do céu! Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu! Esta es tu señal. 95.7. Estaremos ok contigo. Bem-vindo a mais um episódio de Atropelos na Língua, um podcast sobre o nosso idioma, o português. E foi anunciada a palavra do ano 2025. Os portugueses deliberaram e escolheram apagão. Olha, Manuel, e escolheram bem. E escolheram muitíssimo bem. Já li várias críticas do género. Mas o apagão foi só um dia. Porque é que é a palavra do ano se foi só um dia? Meus amigos, mas que dia? Que dia? Foi histórico. O Covid dos eletricistas. Que nervos que aquilo deu ao país. Ficámos com tensão alta por causa de alta tensão. Sim, ficámos realmente atarantados com o apagão. Comportámos-nos todos como adolescentes no início dos anos 2000. Ninguém estava viciado no telemóvel e ficámos a assistir ao curto-circuito. Obrigado pela referência. A verdade é que muita gente gostou do apagão, não é? E eu percebo, de vez em quando não caía mal. Talvez com pré-aviso, não é? Mais valia avisarem, mas não sei se não devíamos transformar aquilo numa efeméride, um apagão anual. Todos os 28 de Abril vivíamos como se fôssemos uma tribo. Em vez de um ritual pagão, um ritual apagão. Olha, houve imensa gente que aproveitou para estar nas ruas. Durante o apagão, todas as ruas se transformaram numa churrasqueira. Enquanto a REN resolvia os problemas na grelha, os portugueses esqueciam-se dos problemas junto à grelha. Sim, muitos churrascos. As pessoas grelharam tudo o que tinham em casa a estragar. Bifes, febras, postas de salmão, fiambre, ovos, latas de atum, bananas, iogurtes, gelatinas, tutti-frutti. Tudo o que vem quando não há rede é peixe. É um bom princípio, aliás. No meio disso, não foi só a rede elétrica que teve um apagão.
apagão. A 28 de Abril houve pessoas que também tiveram um blackout. Então. Não se lembram do apagão porque ficaram completamente bêbadas. O país apagou durante 10 horas, elas apagaram durante outras 10, combateram a escuridão com o vinho do Dão. Foi intenso. E antes disso as pessoas foram a correr aos supermercados comprar água. Provavelmente porque já sabiam que iam ficar de ressaca. Porque foi garrafões e garrafões de água, engarrafamentos por causa de garrafões. Não se percebe? O que faltou foi a luz. Foi a luz, não foi a água. Quando faltar água, vão a correr comprar lâmpadas LED e abajurres. É expectável que as pessoas se comportem de forma errática, não é? Durante o caos. Certo. E há quem diga, aliás, que durante situações de crise como a do apagão, a criminalidade aumenta. Falso, nada mais falso. Inclusivamente até se respeitou mais a lei. Foi? Sim, durante toda a tarde de 28 de Abril de 2025 não houve um único português a passar num sinal vermelho. Ok, mas os semáforos não estavam a funcionar. Não interessa, o que é certo é que ninguém perdeu pontos na carta. Mas sim, o trânsito esteve caótico, as bombas de gasolina fecharam, fez-nos falta poder chamar um Uber carroça. Um Uber carroça. Foi também uma tarde importante para percebermos a importância. Da rede elétrica. Sem dúvida. Concluímos que temos a casa cheia de coisas que, não havendo eletricidade, são completamente inúteis. O que é um frigorífico sem rede elétrica? É um armário que cheira a podre, não é? Para que é que precisamos de um armário que cheira a podre? É verdade, é. O que é uma televisão sem rede elétrica? É o pior espelho de sempre. É escuro, reflete muito mal, não serve para nada. O que é um aspirador sem rede elétrica? É uma vassoura que risca o soalho, não parece? Olha, e entretanto já sabe o que causou o apagão de 28 de Abril? A maior parte das pessoas ainda não faz ideia o que é que terá causado o apagão. As notícias que saíram nos últimos meses não foram assim tão claras. Segundo sei, tudo isto foi provocado por uma família de turistas que começou a discutir aos berros no Gerês. Manel, vamos ver uma coisa. O apagão foi provocado por uma família de turistas que começou a discutir aos berros no Gerês. Pelo menos o relatório diz que o apagão deveu-se a aumentos de tensão em cascata. Portanto, só pode ser. Mas a questão é, eu na verdade não compro esta teoria. Cá para mim foi uma pegadinha. Uma pegadinha? Uma partida. Toda a gente sabe que uma das brincadeiras mais eficazes, mais simples que existe, é apagar a luz, não é? Chegar a uma divisão e apagar a luz. É muito divertido. E se é engraçado quando a pomos em prática junto de um cônjuge que está na casa de banho e que berra quando nós o fazemos, percebo que seja hilariante apagar a luz a toda uma península com 60 milhões de habitantes. Não podemos excluir essa hipótese, Manel. A minha convicção é de que o apagão foi causado por eletricistas gozões. Não são eletricistas, são eletrocistas. Pensar nunca na vida, esquece, não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de... O que nos obriga realmente um guião que nos é entregue. Perante Manel a dizer, o que é um frigorífico sem rede elétrica? É um armário que cheira a podre. Para que é que precisamos de um armário que cheira a podre? E tu, Vasco? É verdade? É verdade, estou contigo. Eu crio a concórdia. Claro. Sim. Tu manipulas. Este homem escreve para não se sentir sozinho. Sim. É verdade, é o entusiasmo. Em frente com uma grande recordação da nave. En Radio 1, las noticias de 1, el primer noticiero popular del FM. Você sabe o nome desse filme? Então troca o filme. Exato. A Screen Gems do Brasil apresenta
O dia em que eu dei nó na corda. Apresentação. More powerful than a locomotive. Aye, sir. Able to leap tall buildings at a single bound. Up in the sky, it's a bird. It's a plane! It's Superman! Yes, it's Superman, a strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. As Aventuras de Superman 2. Ben Steel in his bare hand. As Aventuras de Superman 2. Alô, amigo. Desculpa. Nós estava fazendo os testes de locução. Nós tem que descobrir, nós tem que achar um rastro. Mas nós tá aqui. Os fatos, a informação, os seus DJ I Love You, Djalma Jorge Lixons. E ao meu lado, aquele que sabe onde acontecem as notícias. Ciliano! O governo concede reajuste no preço de alguns automóveis. São os seguintes: Fiat Uno, Duo, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 10. Atenção, proprietários que tiveram suas casas esvaziadas em Cajamar. Passe na borracharia e manicer as casas. 18 na frente e 20 atrás. Atenção, Ciliano. Atenção, Ciliano. Diga. A hora. 4 horas e... Você tem ponteiro de minuto, empresta. 4 e pouco. E atenção, neste fim de semana começa a tradicional festa de San Gennaro. Mas o pessoal que está reclamando que San Gennaro não convidou ninguém e nunca aparece na própria festa para receber os cumprimentos. Esse é o Jornal dos Fundos, Jornal dos Fatos, Jornal com os repórter que sabe onde está Maria José. Onde está Maria José? Ela foi comprar misto quente. Repita. Foi comprar misto quente. 2 terroristas iraquianos haviam sido condenados à morte, mas o tribunal decidiu suspender a pena. Como os terroristas não tinham pena, foram executados. Atenção, Ciliano. Bolsa de Valores, Acesito OPE. 4,20. Atenção, Bolsa de Cereal Almeida. Cereal Almeida está com a cotação Stax Nimbus 8%, com sujeito a potenciômetro esquerdo. Coelho Lala em alta, está com 2,5 metros de altura. E atenção para a última notícia com os repórteres do Mundo dos Fatos com Ciliano. Festa no trânsito. Amanhã a cidade ganha mais um cruzamento. O pastor alemão da Dona Lili vai cruzar com o cocker do seu Vadir, o popular Ganjubinha. Aham, ei, Siegfried, chega de palhaçada, quero ouvir o programa do Djalma Jorge. Max, calha a boca porque senão eu arrebento este programa. Não adianta, Zig, estamos cercados por 50 homens do controle. Não quero não. Ai, eu respeito os outros, eu respeito todo mundo, a pessoa tem que me respeitar, policial respeita ele dentro da farda. Quando ele tá dentro da farda, fora da farda. Polícia sem farda, com farda, eu sou policial militar, entendeu? Pois é, mas você também tem que respeitar os outros, não é chamando os outros de jeito aí não. É porque tu é e pronto. Ah, acho que tu tá no endereço errado. Tô não, a casa não é tua. Pronto. É bom que tu ficar calado, isso. E aí, como é que fazer isso? Eu acho que eu tenho que levar ele. Ele vai ter que se virar. O cara lá vai ter que aparecer minha moto. Ele falou que sabe onde é que tá o cara. Tô gastando nada perto de mim, viu? Rapaz, não, gente, o negócio é o seguinte. A moto tava aqui, o cara veio de manhã e eu vou lhe falar. Eu lá eu não vou não. Isso daqui eu lhe garanto aqui que tá pra acessão de cima da terra pra me levar. Tu sabe onde é que o cara tá, rapaz? Tu falou que de manhã o cara tava lá na oficina. Eu não levei lá vocês. Olha, eu entreguei a foto do cara. Levei vocês lá. Vocês ainda querem que eu faça mais o quê? Tu quer que eu vou lá e mato o cara? Não comete a papel, isso sim. Não, porque se você é pra matar, meu filho, o sangue jorra até no meio da canela, que eu não tenho medo de matar e nem de morrer, não. Não é assim, não. Teu pai te dá esses exemplos, você é vergonha na tua cara falar isso bem do teu pai, velho. Teu pai não te deu esses exemplos, não. Não, eu nunca dei esse tipo de exemplo, não, moço. Eu não aceito nada de errado. Foi coisa errada pra mim, já não dá pra mim. E meu falando é você perde meu da Ribeiro mesmo da hora. Rapaz, desde o início eu falei que eu não queria ver o meu lado. Desde o início lá que eu falei que eu tinha comprado a moto, eu falei que eu não queria ver o meu lado. Tá vendo que tá de boa. Aí você chegou lá com aquele papinho de bom moço, concordou, não vai ter o meu lado, só que me leva lá. Eu te levo aqui, tu comprovou. Cadê a moto? Comprovou, o cara veio aqui de manhã e carregou a moto. Pai, o cara veio aqui e não buscou a moto, não foi de manhã hoje? Essa moto tá lá desde ontem, que viu ele nela lá. Cara, a moto que eu tava ontem lá é a minha. Tinha rabeta essa moto? Rapaz, eu sei que a moto dele não tem rabeta, a moto dele é a moto dele. E aí, essa que o cara professor tinha rabeta? Ela tem a rabeta, sim.
moto que ele passou o dinheiro pra mim que me devolveu, é essa mesmo que mostrou. Tem outra mesmo. Porque eu moro aqui, entendeu? E eu moro no Napu. E quando eu chegar lá dentro do Napu, eu tenho certeza que os caras vão botar na minha conta. O problema, William, é a pessoa não fazer nada de errado. É não fazer nada de errado. Se o camarada chegou, vai, William, isso aqui, assim, eu te vendo baratinho, sai fora. Moto da minha esposa, todo dia pro trabalho na cama, entendeu? Aí achou, vou pegar na moto do meu filho. Pegar. Não sou pilhador não, mas esses caras aqui não. É tudo mais de família, assim, né? Vagabundo é lá de graça, né? Nessas imagens de circuito de vigilância de um posto de combustível, é possível ver o suspeito chegando na motocicleta da vítima. Ele está sem capacete e usa uma mochila. Para familiares e amigos de Valdir Jacinto Duarte, dentro da mochila está a cabeça da vítima. O crime bárbaro aconteceu na noite do último sábado na área rural de Pacajá. Uma testemunha relatou à polícia que a vítima saiu de casa e foi até a Vila Bom Jardim para assistir a um jogo de futebol em um campinho. Após a partida, a vítima seguiu até um bar que também fica na comunidade e passou a consumir bebida alcoólica até o início da madrugada. O corpo de Valdir Jacinto Duarte, de 52 anos, foi encontrado pelo irmão, jogado na estrada. A cena assustadora deixou a comunidade impressionada. Vestido, com os documentos, ele estava à beira da estrada. Desesperado, o irmão da vítima ainda procurou a cabeça, mas ninguém conseguiu encontrá-la. Foi o irmão de Valdir que chamou a polícia. Militares fizeram diligências pela região e acabaram descobrindo que o suspeito é um adolescente de 17 anos, que se mudou do município de Pacajá após uma série de conflitos com a família, inclusive uma tentativa de homicídio contra o próprio pai. O garoto estaria vivendo em Anapu, mas visitaria a região de Pacajá com frequência e todas as vezes arrumando confusão. Após o crime, o adolescente fugiu do local na moto da vítima. A última vez que ele foi visto foi quando parou para abastecer a motocicleta. Uma fonte relatou à nossa equipe que ele não pagou a conta do posto. Neste trecho do vídeo, é possível ver ele conversando com o frentista. O adolescente abre o zíper da mochila e parece procurar a carteira. Volta a conversar com o frentista e sai em disparada. Sem reação, o frentista fica olhando a cena. A polícia segue à procura do menor, que é considerado perigoso, e conta com o apoio de denúncias para chegar até o seu esconderijo. Com medo e assustados, parentes e amigos preferem não falar sobre o caso e esperam que a cabeça da vítima seja recuperada para que o corpo possa ser sepultado. Março, na Bandeirantes. Um super-herói, meio homem, meio máquina, em busca de novas experiências, em direção de novos mundos. Sarivan, o guardião do espaço. Una radio que nace en lo profundo de la patria. Exitosa. Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima en los 95.5. Exitosa. Una marca que lleva los colores de nuestra bandera con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. Infórmate con Exitosa Perú. Há 2 semanas eu gravei um vídeo que fez muito sucesso, explicando por que a gente não vê gente nas ruas aqui dos Estados Unidos, na verdade da Flórida. Se você não viu, eu vou deixar no final para você ver, é muito interessante o vídeo. Mas esse vídeo deu muito o que falar, e aí a pergunta que mais me fizeram, falou: Ricardo, por que não tem muros e grades nas casas americanas? E também, por que os gramados e os jardins são tão bonitos? Então eu vou fazer esse vídeo para te explicar essas 3 coisas. Você lembra que os subúrbios são bairros planejados que começaram depois da Segunda Guerra Mundial e eles foram feitos afastados das cidades. E nesses novos bairros eles tiveram a oportunidade de começar do zero e evitar aqueles problemas típicos das cidades grandes de muito contraste, de convivência inóspita, né, entre alguns moradores da cidade.
Toda cidade grande é conhecida por ter uma certa dose de violência urbana, de ter bairros ricos, bairros pobres, de ter bairros étnicos, de ter gangues, de ter bairros deteriorados pelo tempo. E nesse grande caldeirão, né, a cidade vai convivendo, às vezes, não muito harmoniosamente. Já no bairro planejado, que foi concebido do zero, o público é todo novo, famílias praticamente da mesma classe social, de mesmo poder aquisitivo. E o bairro planejado é como se fosse uma mini cidade de 500 e 600 casas, onde todo mundo muda junto e passa a se conhecer e interagir. E daí vem esse senso de comunidade dos americanos. Eles realmente estão cuidando uns dos outros e também vigiando o comportamento uns dos outros. Por isso você já me ouviu falar que aqui nos Estados Unidos, cada americano é um xerife. Eles realmente têm essa cultura de vigiar o comportamento do vizinho. Nesses subúrbios também é muito comum você ter 2 prédios, 2 estruturas onde os moradores se encontram. Primeiro é o clubhouse, ou seja, é o centro de lazer. E segundo é o town hall. É como se fosse uma mini prefeitura, um prédio da administração da associação de proprietários, onde são tomadas as decisões pelos moradores do condomínio. As famílias também costumam se encontrar nas escolas e nos parques públicos, então está todo mundo ali se vendo e se conhecendo. Diferente das cidades, né, os subúrbios eles não têm um tráfego intenso, né, não tem gente passando pelas ruas para chegar em algum lugar. O trânsito é praticamente local, entra ali quem mora ali. Então também fica muito mais fácil para os moradores e até para a polícia, né, de identificar alguma atitude suspeita, alguma pessoa estranha àquela localidade. Por falar em polícia, outra vantagem do subúrbio: quando você implanta um bairro novo, você põe ali uma sede da polícia, uma sede do bombeiro, e como está tudo mais descentralizado, praticamente aquela delegacia, né, atende só aquela pequena região, aquela pequena cidade. Então se você chamar a polícia, bombeiro, eles chegam bem rapidinho na sua casa. E essa, na minha opinião, é o principal motivo das casas não terem muros nem grades, é porque a polícia que é realmente eficiente. Se você chama ou se o alarme toca, rapidamente você vai ter 3, 4 viaturas para atender o chamado. Vinha rebolando assim, viu? E a gente que é homem, se a gente não fazer igual Jesus ensinou, para desviar o olho da direita, desviar o olho da esquerda, até olhando uma criança, já dá vontade de meter também. Viu? Tá entendendo? Ou vocês não estão sabendo que Deus está sabendo que é assim? Para vocês entenderem a importância, por que tem a doutrina para as mulheres se trajar com trajes honestos? E não é questão de saia e de calça não, é para se vestir de maneira que a tua sensualidade e o teu corpo você não queira mostrar, porque a desgraça é a roupa e o sentimento de quem anda querendo mostrar. E por causa desse sentimento do diabo, é que o Brasil é um país onde tem mais mulher vagabunda, mulher casada que trai marido que anda se deitando com todas por aí, porque abriram mesmo para mostrar e para ser sensual. Agora a porta do céu, desse jeito, ela vai estar bem fechada para você. O que está abrindo é porta de igreja, porque para você entrar na porta do céu, ô campada de sem vergonha, vocês vão ter que encarar porque que a verdade é falada.
Ya no pague más caro en los centros comerciales. Tienda Lux, mejor compre aquí. Tiendas Lux y notará que es el mismo producto, pero con un precio más bajo. Somos la tiendita del pueblo. Aquí sí damos barato. Tienda y Abarrotes Lux, la tienda que tú necesitas. Um bocado de batidade para criar vocês. E nem um fio prestou para essa mulher. Você foi um monstro, Jailson. Você foi o monstro mais grande do mundo. Um criminoso rebelde. Jailson, isso não é conversa de sair... Isso aí está saindo para o Brasil todo, tá entendendo? Agora, Jailson, eu não quero que tu fique aqui, eu quero que tu suma. Que as polícias me fazem isso, que tu suma. Suma, eu vou para minha roça. Vai não. O quê, Rica? Nunca. Olha, eu não quero nada dela. A casinha de vocês. A casinha lá dela vocês podem pegar. O que tiver lá. Eu quero lá 2 shorts que tem, eu não quero nada dela. Olha, a roça lá de Cufadinhos foi ele que comprou mais ela. É dele, você não tem nada lá. Depois que eu sair aqui, eu vou lá pra dentro da rocinha, ó. Vamos ver se você vai pra dentro. Quem? Oxe. Você não vai nunca. Eu vou pra minha rocinha. Tá entendendo, Jailson? Foi isso, Jailson. Seu próprio Marizão ia lá, como era o estado daquela mulher, Marizão? Ela bebia a cachaçinha dela, mas ela não brigava com ninguém. Mas era motivo para tirar a vida dela? Era motivo. Olha aí. Tu tá vendo uma coisa dessa? Esse homem não é possível uma coisa dessa. Eu fazia tudo pra ela. Dava feira esse homem, ela chegava, dava feira, pedia esmola. Dejanira era sua irmã? Minha irmã. Seu nome completo é? Raquel Alves dos Santos. E tô aqui, eu ajudava ele para dar de comer cachorro que ele cria e tudo. Ele foi para a barreira, brigou com o irmão lá, quebrou os trem do irmão lá. Olha, o que eu sempre digo, em quem ronca não vê bronca nesta jossa. Viajamos 500 quilômetros, estamos aqui na cidade de Presidente Dutra, tá? Depois de Irecê, este homem, quem é ele, chamou a atenção do Brasil inteiro, é Jailson Pires Santos. 36 anos, acusado de matar a própria mãe, Dejanira Maria do Espírito Santo, de 73 anos. Agora ele vai falar pra gente. Jailson, me diga uma coisa, Jailson. Você está arrependido? Não estou. Sério? Sério. Se ela voltar aqui, se ela voltasse na realidade, porque ela já morreu, se ela voltasse aqui agora, você faria tudo de novo? Eu faria. Tu tá vendo um bicho desse? Isso é um bicho. Isso é um herege, um bicho todo. Ela criou um bicho para matar ela. Olha, a irmã veio... A senhora está decepcionada. Eu tô demais. Olha, a irmã... É seu sobrinho? Meu sobrinho. A irmã veio de São Paulo. É seu sobrinho também? A caçula veio de São Paulo, trouxe as roupas, deu a ele queimou. A roupa do pai, ele queimou tudo. Eu ouvi sua entrevista na rádio, você dizendo que... Ela teve 17 filhos, é isso? 17 filhos. Você tinha revolta com sua mãe? Tinha revolta porque eles que estão acusando eu que era ruim, eles eram o primeiro da apoio. Ela chegava lá com um saquinho, ela botava 1 quilo de feijão, 1 quilo de farinha e ela retornava pra cá. Então quem foi vocês que botou ela no caminho ruim? Ela saía de moto. Você dizia, se você chegasse lá com fome, você dizia, aqui eu não lhe dou um prato de comida, nem pra você comer, nem pra você levar pra dentro da sua casa. Agora vocês vêm me acusar que eu sou ruim? Então, tu tem testemunha que ela dizia isso? Você foi a primeira da apoio, porque você pegava e falava assim, aqui eu não lhe dou um prato de comida dentro de minha casa. Eu queria ver se ela tinha arrumado esses filhos. Agora você chegar e dizer que eu sou um monstro... Você não é? Você é mais que monstro. Você é mais do que um monstro. Você é mais do que monstro. Você é um monstro. Eu não sou monstro, não, eu sou cidadão. Você é monstro. Você não é cidadão, você é um criminoso. E abaixo dele que eu sou cidadão, você vai botar no dedo na minha cara, não, rapaz. Você é um criminoso safado. Você é monstro. Você é um criminoso safado. Olha, dá licença, nós queremos saber... Olha, o momento de alta pressão aqui na delegacia de Presidente Dutra, hein? É o que eu sempre digo, quem ronca não vê bronca, só pega flagrante quem acorda cedo. Trabalha sábado, domingo, feriado e viaja para o interior da Bahia. Valoriza o interior da Bahia. E eu quero que leve ele e deixa no presídio. Não quero ele aqui. A senhora não quer ele aqui? Não. A população está revoltada? Todo mundo. Você quer ele aqui? É filho meu, pode perguntar. Quer zelar da mãe dele? Ninguém quer você aqui, Jailson. Ninguém. Você faz o que na vida, Jailson? Rapaz, eu moro numa rocinha ali, ó. Todo mundo me conhece lá. Só essas 3 bocas que tá dizendo que eu não presto. Só essas 3 bocas que só quer ver minha derrota. Só essas 3 bocas deles. Deca, você quase que matava. Deca, você deu uma predada nele, quase que matava. Só tem essas 3 bocas. Você nunca me viu aqui. Quem tá me vendo aqui é o policial que vem trazer um prato de comida. Minto. Você quebrou o braço. Você quer ver água. Quando eu vou chamar a polícia, eu vou buscar todos os lá.
Olha aí, entrevista exclusiva aqui na Record Bahia. Só pega flagrante quem acorda cedo, trabalha sábado, domingo, feriado e viaja para o interior. Eu quero saber o seguinte. Quando você chegou em casa, que a sua mãe estava também dentro de casa, o que foi que aconteceu naquele momento? Foi assim, eu estava na roça, aí eu peguei minha bicicleta e vim cá no sábado. Aí peguei uma calça, uma camisa, eu digo, eu coloco a camisa dentro da caixeta e vou para lá no sábado. Aí eu assisto o culto no domingo, quando for na segunda, eu retorno para casa. Quando eu cheguei cá, ela estava dentro de casa, bêbada. Aí eu coloquei a bicicleta, ela já tu vai jantar? Digo, não. Digo, mais tarde, dá licença. Tu vai jantar? Eu digo, não. Aí mais tarde tomei um banho, aí ela saiu, fui lá na panela, coloquei 3 pedacinhos de carne, aí voltei. E tô lá, na hora que ela chegou, ela saltou cara do cão, cara da desgraça, um filho dela que ela tinha aqui, ela nunca disse, porque o comum dos filhos fala é assim, mãe, eu vou em tal lugar, ela, vai meu filho, vai com Deus, volta com Deus, o cão que te carrega pro inferno. Sério? Era assim que ela falava com o meu Sério? irmão. Eu tenho uma irmã lá, uma irmã de São Paulo, que ela tem... Sim, aí você botou a comida. Foi. Quando você estava se alimentando, aconteceu o quê? Aí ela, na hora que ela foi chegando, ela saltou nele, cara do cão, cara da desgraça. Saia da minha casa. Eu digo, mãe, eu estou fazendo o que a senhora? Às vezes eu vim aqui fazer um favor para a senhora. Um filho vir na casa da senhora, a senhora faz isso comigo. E aí ela disse coisa, e xingou, colocou uma cadeira lá no meio da rua, o pessoal lá da rua, todo mundo percebendo o que ela estava falando. E aí eu sentei lá fora, quando foi mais tarde eu peguei e eu fiz o crime. Como foi o crime? Aí ela estava deitada lá e eu deitei numa cama lá na sala, ela deitou no quarto. E aí ela só era xingando. Aí eu digo, não aguento mais. Isso já é de velho que ela vem me xingando e tratando mal. Fui lá, arrumei um machucador 4 vezes no cachaço dela e arrumei o bujão na cabeça. Cachaço atrás da cabeça. Machucador de feijão. Bateu 4 vezes? Bati 4 vezes. Mas não matou ali? Não matou. Eu peguei o botijão e arrumei 2 vezes. Botijão de gás, cheio. Pesado. Você aí largou na cabeça. Quer dizer que você não tem nenhum tipo de arrependimento desde o dia da morte? Não tenho não, porque eu andava lá e vi o sofrimento. Ninguém quer ver o sofrimento. Se for pra me sofrer, Deus tá vendo se eu fiz coisa errada. Você não pediu perdão a Deus? Não, Deus tá vendo. Se eu fiz coisa errada, ele ia julgar. Se eu fiz certo também, ele... Quer dizer que você ainda tá firme, que pode ter feito uma coisa certa? Fiz certa. Ô Jailson, depois que você matou a sua mãe, você já teve algum momento de chorar? Não, pode chorar de alegria. Sério? Você está dizendo o quê? Sério, de alegria. Isso é um bicho. Esse monstro, tu foi nascido, não sei nem como foi que Deus te botou na barriga dela. Tu botou um bicho. E tu vai virar um bicho. Será que ele morando com a senhora ainda? Deus que me livre. Olha ele aí, tá vendo isso? Eu dava... Vai pagar advogado pra ele? Advogado, eu vou mandar sumir com ele. Ele não é pra ficar aqui. Você acredita que um dia você vai se arrepender? Eu não arrependo, não. Nunca? Nunca arrependo. Você não vai se arrepender nunca? Não, arrependo não. De tudo que você fez? Arrependo não. Que bicho, hein, cara? Que monstro. Que sujeito cretino, crápula. É o fim do mundo isso aí. E na minha opinião, é o medo de ser preso que diminui, né, as tentativas de invasão às casas, às propriedades. E eu sei também que alguém vai dizer que o principal motivo é porque os americanos têm muitas armas em casa. Então os ladrões têm medo de invadir a casa e serem mortos. Eu concordo parcialmente com essa ideia, eu não sei se a arma devia ser tão popular como é aqui nos Estados Unidos, né? Mas lembra disso, né? Você que tem arma em casa não pode sair atirando em qualquer pessoa porque não está no quintal da sua casa. Ela realmente precisa estar oferecendo um risco à sua vida ou da sua família. Aí sim, isso pode ser considerado autodefesa. Então essas são as 3 questões bem objetivas, mas tem uma que é mais subjetiva, né, que é a questão estética. A maioria das cidades e das associações de proprietários, elas proíbem a instalação de muros altos e grades na janela, justamente para não afetar a beleza do lugar. Olha como você vê aqui a entrada de um condomínio, tá vendo? Aberto, com um paisagismo bacana, grama bem cuidada, então é muito bonito. Se acontecesse, como é comum no Brasil, em várias cidades da Europa, cada um fecharia com muro alto, instalaria cerca em cima, grade na janela, realmente ficaria um lugar muito menos bonito do que é. E a prefeitura e a associação de moradores têm o poder de proibir a instalação, sim, e de fato acontece aqui.
e por isso raramente você vê muros altos nas frentes das casas. Nas casas que eu mostro no meu canal, você vai reparar bem, na frente não tem nenhum tipo de cerca, nenhum tipo de muro, né? Mas na metade de trás do terreno, aí sim, você tem, aqui na Flórida, muita cerca de vinil, mas nada impediria de você fazer muros. Já mostrei casas assim também com muro de alvenaria. Por quê? Né? A família tem uma expectativa maior de privacidade no fundo da casa, onde tem a piscina, a churrasqueira, onde tem os pets brincando, onde tem as crianças no playground. E a solução é bem eficiente. Mas e se você não concorda, né, e tentar descumprir essas regras, muito provavelmente, ou na verdade com certeza, você vai ser multado, né, pela prefeitura ou pela associação. Isso vale também para o jardim, principalmente para o gramado. Aqui na Flórida, praticamente todas as casas têm esse gramado bonito. E aí você deve imaginar, né, que precisa duas coisas para ele estar sempre assim. Primeiro, irrigação. A grama estar sempre irrigada. E você nunca vê as pessoas irrigando com mangueira, porque a maioria das casas também tem um sistema de irrigação instalado na terra, que média 2 vezes por dia, né, ele levanta os sprinklers, né, que são os bicos de aspersão de água, e irrigam a grama. E aí eu lembrei de falar uma curiosidade para você que eu acho que eu nunca comentei antes. Todas as casas aqui, elas são abastecidas por 2 redes de água. A água potável, que você consome na torneira, no chuveiro da sua casa, e a água reciclada, que você usa apenas para irrigar a grama do jardim. Tá? Ela é uma água limpa, mas ela não deve ser consumida, não deve ser bebida. E aí então as casas vão ter 2 medidores de consumo, né? Naquela água potável que você bebe, que vai para o esgoto da casa, você paga água e esgoto. Na água reciclada você paga somente a água da irrigação, porque ela não vai para o esgoto, ela permeia a terra. E o segundo fator necessário para manter a grama assim bonita é corte. No verão precisa cortar toda semana. E é por isso que você vê nos filmes americanos que todo americano tem na garagem um cortador de grama, normalmente a combustão, ou até um carrinho, um tratorzinho, se o gramado for maior. E aí, em geral, no sábado, ou um adulto ou uma das crianças maiorzinhas vai estar lá cortando grama. É muito comum, inclusive, os adolescentes americanos fazerem um dinheirinho cortando grama dos vizinhos. Eles cobram aí 20, 25 dólares por corte. É mais ou menos a mesma coisa que cobra uma companhia profissional de jardinagem. Para uma casa como essas que a gente viu aqui no vídeo, é normal o jardineiro cobrar 100, 120 por mês para vir uma vez por semana fazer o corte da sua grama. Mas e se eu achar que isso dá muito trabalho, quero tirar a grama e colocar pedra, colocar piso cerâmico, né, colocar cimento, pode? Não pode. Primeiro, pelo motivo estético, que é regulamentado lá pela Associação de Proprietários. E segundo, porque aqui na Flórida você precisa manter grande parte do seu terreno permeável, ou seja, para que a água de chuva caia e entre no solo, né, e não cause inundação na cidade. E aí você que conhece outros estados americanos vai me perguntar: ô Ricardo, na Califórnia, no Texas, no Colorado, no Arizona é assim também? Não. Lá, inclusive, é proibido você usar água para regar jardim, porque lá tem falta de água. Eles estão num clima semiárido, né? Algumas dessas cidades estão no deserto, literalmente. Então, água é um artigo de luxo, um artigo muito caro que não pode ser usado para irrigar jardim. Então, em vez de grama, eles têm soluções do paisagismo adequado ao clima local. Eles vão usar pedras, eles vão usar cactos, eles vão usar saibro, né, que é umas pedrinhas menores, mas em qualquer lugar que você for, você vai ver essa padronização paisagística harmoniosa e bonita, e que deve ser seguida por todos os moradores, todos os proprietários. Então, a conclusão que eu trago para esse vídeo é essa: se você que vem para os Estados Unidos acha que essa harmonia que a gente encontra aqui é por conta do simples bom gosto de todos os americanos, né, eu diria para você que não. Me desculpa te decepcionar, mas tudo isso que você vê aqui harmônico, estético, é fruto de regras, né, bem estabelecidas e muito fiscalizadas pela prefeitura ou pela associação de moradores. E esse é um dos conflitos que os brasileiros encontram quando chega aqui. Parece que brasileiro não gosta muito de cumprir regra, né? Mas se você vem para cá para usufruir disso, né, saiba, né, que a primeira disposição que você vai ter que ter é de cumprir essas regras, porque o teu direito termina, né, quando começa o direito do teu vizinho. Uma coisa que eu lembrei agora que é muito interessante: a regra que vale para o morador, para o dono da casa, vale também para a prefeitura e para o condomínio.
Tá vendo? Essa é uma área comum do condomínio. É cuidado pela associação de proprietários. Normalmente, eles fazem uma licitação e contratam uma empresa de jardinagem para manter isso aqui, ó, bonito, como tá aqui. Olha, a mesma coisa vai valer para as calçadas, tá vendo? Ó, sempre limpas, arrumadas. Para as árvores, ó, o que tá da calçada para lá, aqui em Celebration, é mantido pela associação. Então a poda dessas árvores, a troca das lâmpadas do poste de iluminação na rua, tudo isso é feito pela associação. Quanto a gente paga por isso? Aqui aproximadamente $1.000 por ano, né? E ainda tem mais os clubhouses, são 5 piscinas, playgrounds, área para os pets passearem. Então, na minha avaliação, né, funciona muito bem e isso é um modelo que eu levaria para o Brasil. Acho que aqui é bem bacana. E você, o que você acha? Gostou desse modelo? Você cumpriria todas essas regras para ter todos esses benefícios? Deixa aqui o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, então já deixa o seu like. E se quer ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho. E não esquece, você pode também compartilhar esse vídeo com um amigo. Ó. Tem um botão de compartilhar aqui embaixo. Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou broker da Talent, sou imobiliário aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera, ó, com muita grama. Tchau, até o próximo vídeo. Antena 1, a rádio online mais ouvida do Brasil. Acesse agora em antena1.com.br. O homem é bicho feio. O homem é bicho feio. A mulher é bicho feio. Quando vai chegar na doutrina, ele pula. Quando vai chegar na palavra, vai tirar o cara do vício, tirar o cara da prostituição. Se o cara tá acostumado, quando puxa o cara, fala a palavra de Deus que o diabo guarda a alma assim, né? Valente guarda a alma. Quando chega o Espírito Santo, que é mais valente que os demônios, para tirar sua armadura. O Espírito Santo chega para libertar. Você está pensando que é brincadeira? Quando o Espírito de Deus chega para fazer a obra, quando o Espírito de Deus chega para falar a verdade, quando o Espírito Santo chega, ele vai ficar. Como é que Deus sabe, Thiago? O diabo vai ser atropelando da casa. O diabo vai morando, né? Morando no homem assim. Aí levanta aquela vida de mulano. Aí quando o Espírito Santo chega, e aí vai ter que doutrinar, vai ter que educar, vai ter que ensinar. É uma luta igual gadareno, é uma luta, às vezes, não pode demônio não. Às vezes o homem parece que é até mentira, né? No meio de um corpo do homem, fica com tanto demônio. Como é que está vivendo a coisa espiritual? O espírito do homem não morre. O espírito não morre. Então onde é o espírito do homem? Então onde é?
Como Deus vai expulsar de passagem. Sai, Satanás, sai! Aí vai começar aquela luta contra os demônios, contra Satanás. Fala, sai, Satanás! Demônio! Casta de demônio! Satiar! Espírito! É! Ah, meu Deus! Vira uma guerra! Uma guerra! Quer dizer, aí você vai falar assim, ó, você não tem amor? Profecia contra Filisteu, profecia contra Jerusalém, profecia contra a besta, profecia contra a Babilônia. Você vai falar assim, para e fala do amor. Você vai querer controlar as milícias de Deus, as ordenanças de Deus, as ordens de Deus. Como é que a gente vai controlar? Como é que a gente vai controlar as coisas de Deus? Se Deus deu ordem de continuar, se deve sair, Deus deu ordem, vai. Como é que você vai controlar as coisas de Deus? Como é que você vai controlar? Deus vai fazer o que Ele quer, a noite que Ele quer, matar o que Ele quer, salvar o que Ele quer, fazer andar o que Ele quer, tropeçar o que Ele quer, libertar o que Ele quer. Vai falar o que, pastor? Ah, Senhor! Meu Senhor! Ai, Senhor! Ai, em 47 de Jeremias, ele falou: é? Não é assim? Vai falar o que é, Senhor? Em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor. Senhor, em teu nome, Senhor, por enfermo, Senhor. Senhor, em teu nome. Não é? Como é que você vai controlar? Olha que Deus chega para falar. No meio do tumulto da guerra. Aí quando foi lá, falou assim, ó. Davi falou assim, ó. Meu filho Absalão, bate bem ele. Aí quando a guerra acabou, o exército de Absalão, o exército de Joabe, travou a guerra, Absalão vinha trocando o muro. E quando Absalão entrou na guerra, entrou dentro da floresta. Aí o pescoço dele ficou assim, ó, no cavalo. Aí um soldado de Joabe passou e viu. Aí o soldado falou assim, ó, Absalão tá ficado lá. Aí por que você não matou ele? Falou, não, eu vi. A hora que Davi falou pra você, poupar a vida dele. Ele foi lá e matou Absalão. E depois Davi ficou chorando, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Aí sabe o que Joabe falou pra ele? Sabe o que Joabe falou pra ele? Você vai lá falar com o povo. Então você queria ir na rua? Você queria então que Deus matasse você? O próprio filho que ia matar o pai, matar eu, matar o teu povo, né? Você vai descer lá fora, falar com o povo. E se você não. Ela mesmo, se você não falar com agora, o próximo mal vai ser tu. Aí Davi. Na guerra, você vai pegar a palavra, o Senhor vai pelo Espírito Santo, vai te enchendo de palavra. O que aconteceu com Jesus? Sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu com o João. Quer dizer, você está querendo o quê? Você vai cumprir o que Deus te mandou? Vai se converter? Vai levar a sério o que Deus te mandou? Porque as palavras é sério. E a palavra de Deus diz, e fala assim que as meretrizes, as prostitutas e os pobres entra na frente no reino de Deus do que o povo de Israel.
fala que as prostitutas e os publicanos, eles converteram, é claro, os que Deus, os que converteu, se arrependeu, entra, não, vai falar agora o tempo do povo de Deus, se converteram e virou povo, Jesus falou assim que vai entrar as putas e os publicanos na frente, sabe por que é? Porque, sabe o que é? Sabe o que é? É porque conhece a palavra de Deus. Recebeu o dom de Deus, recebeu entendimento, sabe por quem? Natan, Coreia e Abicão. Boa tarde, vovó Creide. Uma geração perversa, uma geração insensata. Ele vai ter que pegar a palavra, rapaz. Não é com você estorvar, não. Você vai ter que ir pro campo. Você vai ter que ser provado, rapaz. Você vai ter que anunciar a palavra. Vai ter que se levantar igual o filho pródigo. Vai ter que ter uma tua posição, rapaz. Vai ficar na posição quietinho, ouvindo a palavra e vai voltar ao teu primeiro amor, rapaz, senão você ou eu pode descer pro inferno. Eu você. A palavra de Deus não perdoou. Não perdoou. Deixou concordar. Está sim, eu não sei se ele vai pregar não. Provavelmente daqui a pouco. Guarda o teu principado. Guarda a palavra. Guarda a palavra. Não estofa. Não atrapalha. Não chega impedimento, demônio. Não chega impedimento. Para de atrapalhar! Para de atrapalhar! Para de estorvar! A palavra de Deus! Se Deus não perdoou! A palavra fala que se Deus não perdoou! Não! Ele fica guardando ele come menino, ele fica comendo menino, ele come eles aqui. Eu posso ter a dimensão do que eu tô falando pra você. Eu provo. Tá? Ele fica falando que Deus vai ser começando a falar pra eu. Tchau. Vai ter que esconder. Esse é amor. Aqui não, pastor. Aí mais um que não gostou da pregação. Não gostou de ouvir umas verdades na cara. Aí sai revoltado. Mais um que não gostou de ouvir ali a verdade, ó. Saiu revoltado. Se invocar, vai embora. Oi? Se invocar, vai embora. Né? É que os pastores falaram umas pra ele e não gostou. Oxe, acha certo o quê? O pastor tá pregando a verdade, ele não tá falando a mentira, ele tá falando a verdade, que tem que falar na cara das pessoas aqui, que chega aqui. Oxe, acho que ele vai ficar passando a mão na cabeça, ele vai falar e muita gente não vai aceitar. Vai ter muita gente que vai aceitar as mentiras dos pastores. Aí é onde dá ruim, né? Porque Deus ia te dar certeza se você guardasse a posição. Já que você não guardou a posição, agora é presbítero parado, endemoniado.
Presbítero Pará. Eles estão falando muito isso aí. Você está parado? Eu estou parado. Está parado? Você não está parado, não. Você voltou atrás. Você não está parado, não. Você está com uma corda na lama assim. Diz a palavra do Senhor. É como a corda ao escorregador de lama e o cão que voltou para o dono. Você não está parado, não. Quer dizer, então, é assim, então. Se Deus quer que você está fazendo. Não, no sentido espiritual. Sentido espiritual. A palavra fala aqui, quando Deus talento, Deus falou, você não queria que você granjeasse. Eu te dei quantos talentos? Você não granjeou? Ah, você é bonzinho. A palavra fala assim, ó. Granjeai, amigo com as riquezas injustas. Pessoal, eu vou desligar a live aqui e vou voltar para outro formato que eu tava gravando. Isso aqui pra mim é muito ruim, que eu tenho que ficar com duas câmeras. Eu tenho que ficar com o celular e com uma outra câmera. Aí eu vou voltar para outro formato que eu tava gravando. Não nesse formato aqui. Eu sei que é melhor, mas pra mim é ruim, que eu tenho que ficar com o celular deitado. E aqui na cidade é meio perigoso, entendeu? Eu tenho que estar aqui meio atento. Aí quando eu gravo nesse formato aqui, é só consigo ficar só com o celular só. Tem que ficar aqui gravando e ficar atento, que aqui vacilar aqui dança, viu? Vacilar que dança. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Volto pro outro formato que eu tava fazendo a live. Só entrei nessa live, fazendo essa live agora pra fazer um teste.